Boa noite, professores de educação infantil. Hoje, sábado, mais uma live. E hoje, mais um planejamento semanal feito para as minhas crianças, que eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Hoje, num formato um pouquinho diferente, eu vou estar fazendo um resumo da forma que eu organizo os meus planejamentos e em seguida vou estar apenas falando sobre o encaminhamento metodológico de cada vivência diferenciada, para que a live não fique muito extensa. As pessoas que já estão recebendo os meus planejamentos gratuito ou aquelas pessoas que têm adquirido os meus planejamentos, porque sim, eu ainda não lancei o meu projeto de aulas prontas, que é um projeto bem avançado, bem arrojado, que realmente pensa no professor de educação infantil. Mesmo assim, eu já estou vendendo alguns planejamentos semanais. Não são muitos professores, mas sim, já estou atendendo no direct alguns professores de berçário, professores de maternal também, que são as crianças bem pequenas, e alguns professores de pré-escola, que são as crianças pequenas, na BNCC. Essas pessoas que já conhecem os meus planejamentos sabem da forma que eu gosto de organizar esses planejamentos. Eu coloco o encaminhamento metodológico em todas as vivências, né? Coloco o campo de experiência também para essas vivências. Eu preciso colocar, porque para facilitar a minha vida e também para pensar no que eu quero trabalhar com a minha criança, os objetivos de aprendizagem e também os conteúdos. Por que eu digo que para pensar na minha vida, facilitar a minha vida? Porque eu preciso desses conteúdos e desses objetivos de aprendizagem com os seus códigos alfanuméricos para estar fazendo o preenchimento do meu registro online, que é o meu RCO, onde eu registro as presenças, as faltas dos meus alunos, e esses são os dados que são pedidos. Eu acredito que o registro de vocês não deva ser muito diferente do meu. Coloquem aí nos comentários se vocês fazem registro online ou ainda usam aquele livrinho tradicional. Eu acredito que a maioria dos professores e professores hoje já utilizam o RCO, o registro de classe online. E nesse registro, nós precisamos, além de registrar as faltas e as presenças das nossas crianças, nós precisamos colocar os dados que a nossa Secretaria de Educação nos pede que coloquemos. Aqui na nossa cidade, precisamos colocar o código alfanumérico, que é aquele código que diz qual que é o número do objetivo de aprendizagem para cada um dos campos de experiência trabalhado com a criança, e também nós precisamos estar registrando os conteúdos. Eu coloco esses itens para facilitar a minha vida e também porque é importante que eu pense nos objetivos de aprendizagem que eu quero estar desenvolvendo com as minhas crianças. Como as minhas aulas elas são planejadas de acordo com a BNCC, eu acredito que vocês também planejam de acordo com a BNCC, porque agora é lei, né? Nenhuma escola pode fazer diferente. Nós precisamos considerar os direitos de aprendizagem das crianças, precisamos considerar a BNCC como um todo na hora de estar elaborando o nosso planejamento, e é dessa forma que eu faço. Eu considero a BNCC, lá dentro da BNCC foco muito nos direitos de aprendizagem das crianças, também na facilidade do professor que vai ter acesso aos meus planejamentos,
porque isso é bom para mim, então eu tenho certeza que também é bom para os professores que vão estar acessando os meus planejamentos que eu distribuo aqui gratuitamente nas lives e também aqueles planejamentos que os professores adquirem comigo no meu privado. E falando nisso, já quero agradecer a esses professores que têm me contatado e pedido planejamentos, e dizer a todos que ainda não conhecem a forma de eu planejar, que estejam clicando no link azul da minha bio para ver os planejamentos gratuitos que eu tenho lá. Eu tenho pouquíssimas coisas lá, mas já dá para ter uma noção de como são os meus planejamentos. E dizer que dia 19 de julho eu estarei lançando finalmente o TSP, que é o Total Sossego Pedagógico. Nesse Total Sossego Pedagógico, que é um projeto que eu estou formulando exclusivamente para professores de educação infantil, ele consta na minha cabeça, no mínimo, 200 aulas planejadinhas, organizadas na pasta. Como vocês já estão acostumados com os meus planejamentos, eu organizo eles por pasta. Na pasta, eu separo ainda por pastas. Por exemplo, o dessa semana, que o tema é Brincadeiras Cantadas e Coordenação Motora Ampla e Fina, eu organizei 4 pastinhas. Uma das pastinhas é os arquivos para imprimir somente uma cópia. Por que eu utilizo essa forma de organizar na pastinha? Para que o professor que tem acesso aos meus planejamentos não precisa procurar mais nada em nenhum outro lugar. Aqui ele vai encontrar tudo. Por exemplo, nessa pasta onde eu coloco os arquivos para imprimir somente uma cópia, são aquelas cópias que o professor vai utilizar para mostrar para as crianças durante a sua fala, onde ele está explanando uma musiquinha, um tipo de texto, atividades que eu organizo dentro do planejamento semanal. Na outra pastinha estão os arquivos que deverão ser impressos um para cada criança. Aí é aquele tradicional trabalhinho aonde é preciso imprimir um para cada criança. Lembrando que nas minhas aulas eu coloco esses trabalhinhos tradicionais porque as famílias e a própria sociedade como um todo, ela enxerga o professor se o professor apresentar alguma coisa para elas. Então, na minha concepção, esses arquivos, esses trabalhinhos em folhinhas, eles nem seriam necessários, porque eu penso na estimulação da criança de uma forma mais lúdica, como brincadeiras, e as minhas aulas, os meus planejamentos contemplam as brincadeiras, a forma lúdica está contemplada no meu planejamento, porém eu não deixo de pensar nesses arquivos para a criança estar fazendo, para que ela tenha alguma coisa para mostrar para a família, para você mandar no grupo do WhatsApp. Porém, mesmo eu tendo esse como um dos objetivos, apresentar o trabalho para as famílias, eu ainda penso que esse trabalho precisa ser prazeroso para a criança, que esse trabalho precisa ser, cognitivamente falando, estimulador para a criança, que ela não faça só por fazer, que esse trabalho venha agregar a ela alguma coisa, ou que ela desenvolva a sua coordenação motora, ou que ela seja estimulada a pensar de alguma forma, ou que seja uma brincadeira, e nunca pensando somente nas pessoas que vão ver, apesar de ser um dos objetivos. A Ediane está falando, você é uma excelente professora, parabéns. Obrigada, Ediane, eu fico feliz. Você tem acompanhado aí nas redes sociais, visto um pouquinho do meu trabalho. Eu posto, não dá para postar tudo, pessoal, porque como eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho muito tempo para ficar produzindo, organizando os videozinhos. Então, eu acabo postando muito pouco do que eu realmente faço no chão de escola, porque o chão de escola, ele é maravilhoso, ele nos traz possibilidades N de trabalhar com as crianças.
Porém, como eu sou sozinha, eu não tenho ajudante em sala, eu não tenho muito tempo para registrar tudo o que eu faço. Algumas coisas eu consigo registrar, a maioria delas não, mas o que eu consigo e tenho tempo, eu acabo dando uma editadazinha e postando nas redes sociais para vocês estarem acompanhando. A Alessandra está dizendo muito organizada. Ai, que bom que você gosta da forma que eu organizo os meus planejamentos. A ideia é que seja mesmo muito organizado, que o professor que tem acesso só baixa ali e tenha tudo prontinho para ele, não precisar se preocupar em procurar em nenhum outro lugar. Falando ainda das pastas que eu planejei para essa semana, a próxima pasta é o cartaz dos versinhos. Nessa pasta, o cartaz dos versinhos, eu coloquei vários versinhos, porque vocês vão ver que, como eu resolvi trabalhar essa semana brincadeiras cantadas e coordenação motora fina e ampla, eu coloquei muita brincadeira cantada, tem versinhos, e nessa pasta estão os versinhos que eu vou estar trabalhando num dos dias com as minhas crianças. E a ideia é que, nesse dia, esses versinhos que estão dentro dessa pasta, aqui nesse arquivo, esses versinhos sejam mandados para a família, no grupo do WhatsApp, para que a família saiba que nesse dia a sua criança trabalhou versinhos. Versinhos é uma tradição folclórica muito antiga. A minha mãe dizia para nós, provavelmente a mãe dela dizia para ela. Eu só tive um filho, não fui muito de dizer versinhos para ele. Mas, em alguns momentos, sim, eu ensinei ele a dizer versinhos. Agora ele já está um homem formado. A gente tinha em alguns momentos, esse momento de estar dizendo versinho, brincando de roda. É importante para nós que trabalhamos com educação infantil, em alguns momentos fazer esses resgates, né? Versinhos são tradições da nossa cultura e fazem parte da vida da população. Então, para que não fazer esse resgate, envolver a família? A Diana está falando, eu não tenho muito tempo, mas às vezes faço plano semanal, seguindo algumas coisinhas do seu, prof. Porque eu também sou sozinha e também fico com dúvidas. É bem verdade, faz muito sentido. Dúvidas existem, eu também, apesar da minha vasta experiência, eu já sou prof há 25 anos, meninas, com educação infantil são 15 anos, e eu tenho dúvidas, eu pesquiso, eu busco na internet. Nossa, como eu dou Google, gente do céu, eu dou muito Google para fazer os meus planejamentos. Lógico que, como eu tenho muito chão de escola, isso me ajuda bastante, porque eu trago aquelas experiências de vivências lá com as minhas crianças para o meu planejamento, na hora de pensar o que realmente as minhas crianças conseguem fazer com idade X, com 1 ano, 2 anos, 3 anos. No caso, agora eu estou atendendo as crianças bem pequenas. Na hora que eu organizo esses planejamentos para as minhas crianças, essa experiência faz com que eu já tenha certeza, não só considerando as leis, né, a BNCC e tal, mas também da própria vivência que eu tenho do chão de escola com essas crianças, do que elas realmente têm capacidade para estar desenvolvendo, e isso enriquece bastante o meu planejamento e facilita a minha vida. E a outra pasta que eu coloquei aqui são outras opções de atividades de coordenação. Essas atividades que eu sempre gosto de colocar, em alguns planejamentos eu não coloco. Nessa aqui eu coloquei porque, como eu quero trabalhar coordenação motora nessa semana, coordenação motora fina principalmente, e não deu para colocar muito dessas atividades dentro do planejamento, porque eu foquei bastante nas brincadeiras com cantigas de roda e musicalização em si. Aí eu pensei, se sobrar um tempinho, o professor tem essas opções de trabalhar essas atividades de coordenação motora fina, já estão ali prontinhas, é só imprimir e fazer, né? Não precisa deixar impressa, mas caso sobra um tempinho, tem elas ali como se fosse uma carta na manga e uma possibilidade a mais para a criança estar sendo trabalhada na sua coordenação motora fina. Aí tem os documentos que são os links para baixar os vídeos. Então,
A única coisa que o professor que pega os meus planejamentos precisa é baixar os vídeos caso seja necessário. No meu caso, antes eu baixava todos os vídeos. Agora eu baixo apenas alguns, porque a minha sala esse ano, pela primeira vez na vida, tem uma TV maravilhosa. Eu tenho internet na minha sala, gente, é um milagre. Eu tenho internet na minha sala e eu consigo acessar os vídeos que eu quero direto do YouTube. Então, por isso eu não baixo todos os vídeos, né? Mas, por exemplo, quando eu quero trabalhar uma musiquinha que é em áudio, eu preciso baixar ela em MP3 para que eu possa rodar ela no meu radinho. Porque geralmente quando eu trabalho uma musiquinha em áudio, eu não trabalho essa musiquinha em sala. Ou eu trabalho ela no solário, ou eu trabalho ela no saguão. Eu sempre procuro um ambiente que não seja a minha sala de aula, para trabalhar essas músicas em áudio. Por isso eu sempre baixo essas musiquinhas que eu vou trabalhar com áudio e eu preciso estar colocando no rádio lá fora. Mas as que são só vídeo mesmo, como eu tenho esse recurso muito favorável, né, do uso da TV com internet na minha sala, aí eu não preciso mais, né? Antes eu baixava tudo. Agora eu não preciso mais baixar esses videozinhos. Mas caso vocês não tenham esse recurso que eu tenho, né, de TV com internet na sala, vocês precisarão sim estar baixando todos os vídeos. Mas aí é o único trabalho que vocês terão. Os links estão aqui no documento, é só clicar e baixar. Inclusive eu já deixo escrito lá quais são os links que precisam ser baixados em formato de vídeo, quais são os links que precisam ser baixados em formato de MP3 que deverão ser utilizados no rádio, tudo organizadinho só para vocês copiar e colar o link e baixar mesmo, o único trabalho. Aí, aqui tem um outro Word que é a música Ciranda Cirandinha. Por que eu coloquei esse Word aqui? Porque, na verdade, essa música eu fiz num formato ilustrativo, em PDF, aqui, e coloquei na pasta que são os arquivos para imprimir uma cópia, porque o professor só vai precisar de uma cópia dessa música para estar trabalhando em sala de aula. Mas, para garantir que todo professor vai ter o arquivo com a mesma qualidade, eu coloquei aqui em Word, caso ele abra e queira editar, mas também coloquei lá em PDF para que não perca a qualidade da música que eu coloquei, das imagens ilustrativas que eu coloquei para essa musiquinha lá. E depois o outro arquivo, que está aqui na pasta do planejamento que eu fiz para essa semana, é o próprio arquivo em Word do planejamento semanal da semana 21, brincadeiras cantadas e coordenação motora ampla e fina. Para mim, já é a semana 21. Ansiosa para que conclua logo o seu projeto para que eu possa comprar. Ai, que bom! Eu acredito que você vai gostar bastante, Alessandra. Mas ele já está planejadinho. Dia 19 de julho eu vou falar bastante sobre Vou fazer uma live, vou convidar todo mundo para estar aqui presente, para que eu fale realmente sobre o projeto, o que é o TSP, como que vai funcionar, como é que vocês vão ter acesso e tudo mais. E aí sim, todos os professores que tiverem interesse poderão estar comprando sim o TSP, que é um total sossego pedagógico. Que bom que você está interessada, fico feliz, Alessandra. Continuando então aqui, pessoal, eu já falei das formas que eu organizo meu planejamento, do que é necessário, o que eu considero para fazer esses planejamentos, e como eu disse no início, eu só vou estar falando agora do encaminhamento metodológico. Mas eu não posso deixar de lembrá-las que lá no início do meu planejamento sempre tem aquelas vivências diárias. O que são aquelas vivências diárias? Eu já falei também, mas eu repito, porque eu acho elas muito importantes. As vivências diárias são aquelas que nós, professores da educação infantil, não podemos fugir da rotina. Nós temos que fazer todos os dias. Por isso, elas são vivências diárias. E essas vivências diárias, elas são muito importantes.
elas são tão importantes que elas precisam sim serem colocadas, registradas no nosso RCO. É importante para as crianças, é importante para nós professores, porque elas nos dão um norte do nosso dia, elas nos orientam nas nossas atividades. E para as crianças é uma forma muito prazerosa também delas se conectarem com a salinha, delas se conectarem com a professora, delas se conectarem com os coleguinhas, porque elas acabam memorizando aquelas rotinas, porque o professor, ela faz aquela rotina todos os dias. Porém, mesmo que você faça todo dia a mesma atividade, nunca ela vai ser a mesma, porque você utiliza formas diferentes de falar, você coloca num contexto diferenciado. Tem um dia que tá chovendo, tem um dia que tá nublado, tem um dia que está ensolarado, e todo dia você trabalha a janelinha do tempo, né? Falando exclusivamente da janelinha do tempo, da chamadinha. Todo dia você faz uma chamadinha, mas você não precisa fazer uma chamadinha igual todo dia. Um dia você apresenta crachá, um dia você apresenta o desenho, a foto da criança para ela buscar o seu nome, e você vai diferenciando a forma de você fazer a sua chamadinha. E, lógico, isso vai variar de acordo com a criatividade do professor, mas é necessário que aquelas vivências diferenciadas sejam feitas todos os dias. E o cuidado com a alimentação e higiene também. Como a gente trabalha com crianças bem pequenas e muito que provavelmente as turmas de vocês são como as minhas integrais, ou seja, elas ficam o dia todo na escola, é necessário que nós tenhamos esse cuidado de estar sempre, todos os dias, tendo esse cuidado com a alimentação, com a higiene das crianças, no caso das nossas crianças bem pequenas, fazendo com que elas entendam esse processo de se cuidar, que entendam e façam as suas próprias higiene de um modo geral, que elas entendam a importância de uma boa alimentação, de comer alimentos saudáveis, e isso tudo você faz no teu dia a dia. São atividades diárias, porém diferentes, porque você não faz elas iguaizinhas todos os dias. E as atividades que eu coloco aqui para vocês como vivências diferenciadas são aquelas atividades que eu planejo exclusivamente para cada dia da semana. Nessa semana, por exemplo, começa no dia 27, na segunda-feira, e termina no dia 1/7, na sexta-feira. Ou seja, começa em junho e vai terminar em julho. Qual será o encaminhamento metodológico para a aula de segunda-feira? Eu vou estar apresentando para as crianças a música da Galinha Pintadinha. Nós vamos ouvir, vamos cantar, vamos dançar. Apresentar a música em forma de texto e ilustração. Conversar com as crianças sobre esse tipo de texto. Então, na primeira parte, eu vou apenas estar apresentando a música em vídeo. E com esse vídeo, cantar e dançar com as crianças. E depois que a gente fizer essa atividade com a música em vídeo, é que eu vou estar apresentando a música em forma de texto. Aí, essa música eu coloquei lá bonitinha, coloquei umas imagens ilustrativas da Galinha Pintadinha. Ficou um texto ilustrativo chamativo para a criança, que é importante que ela entenda que tudo que se fala, tudo que se canta, tudo que se vê, é possível de se escrever. E esse momento você vai aproveitar esse texto escrito e ilustrativo para fazer esses comentários com a criança sobre esse tipo de texto que é a música. Depois, as crianças vão fazer o trabalhinho impresso, aquela que a gente faz pensando muito na família da criança, mas que precisa ter significado para a criança, porque senão não vale a pena ser feito, que é a seguinte: pinta a galinha pintadinha bem linda e faça uma saia de papel crepom para ela. Então, nesse caso, com essa atividade, a criança vai estar utilizando riscadores, né, para pintar. Ela vai estar trabalhando a sua coordenação motora fina,
nessa utilização dos riscadores, e pode ser o qual a criança escolher, canetinha, lápis de cor, giz de cera, não importa. O que importa é que a criança está, nesse momento, fazendo a atividade e desenvolvendo a sua coordenação motora fina. E depois, para que ela possa fazer o manuseio para fazer a saia da galinha pintadinha, ela vai precisar usar a tesoura para cortar o papel. Então, ela vai estar novamente e de uma forma diferenciada desenvolvendo a sua coordenação motora fina e pensando, vai estar sendo estimulada cognitivamente para pensar de que forma que eu posso estar fazendo essa saia, como que tamanho que eu preciso para eu fazer as dobraduras certinhas e fazer essa saia para a galinha pintadinha. Lógico que você, professor, se você perceber que a tua criança não está conseguindo pensar cognitivamente em como fazer essa saia, você vai ajudar. Mas, inicialmente, você vai apenas apresentar um pedaço de papel crepom para ela e dizer para ela fazer a saia, né? Aí, num segundo momento, caso você perceba a necessidade, você vai estar ajudando e ensinando ela a fazer essa saia e colar na galinha pintadinha. Depois, a outra atividade ainda da segunda-feira é a brincadeira cantada, a galinha Zefa. Aí eu coloquei também o link para vocês estarem buscando essa brincadeira. E essa brincadeira, ela é bem divertida. Essa brincadeira é como se fosse que a gente brincava antigamente de galinha choca. Vocês vão ver o videozinho, lá explica direitinho como que é a brincadeira, mas o nome da brincadeira aqui no videozinho é a galinha Zefa. Mas é como se fosse aquela galinha choca, que vai, deixa a bola, depois a criança que pega tem que correr atrás, e a que deixou a bola precisa voltar e ocupar o lugar dela, desde que ela não seja atingida pela bola. Mas essas explicações todas estão lá no vídeo, é só vocês baixarem e estarem vendo como que brinca essa brincadeira da galinha Zefa. Vai ser muito divertido, as crianças vão gostar bastante. Aí, na terça-feira, é o dia da ciranda cirandinha. Eu vou estar apresentando essa música para as crianças, nós vamos cantar essa música da ciranda cirandinha com as crianças. Algumas provavelmente até já saibam cantar essa música, mas não serão todas. Então, vamos cantar várias vezes para que elas tenham o conhecimento da ciranda cirandinha. E depois é que eu vou mostrar os versinhos para elas. Mostrar os versinhos que tá lá na pastinha que eu criei para vocês, né? Estão aqui. Aqui dentro tem os versinhos. Eu não me lembro muito bem, mas parece que são 4 ou 5 arquivos com versinhos, para que a gente possa depois utilizar na brincadeira. Então, primeiro eu vou mostrar os versinhos agora, para que elas entendam o que é um versinho, para que elas digam esses versinhos. Então, eu vou ler para as crianças esses versinhos primeiro, né? E eu vou ensinar elas a dizer alguns desses versinhos, a recitar esses versinhos. Utilizando esses versinhos que eu mostrei para elas e eu ensinei elas a recitar, nós vamos fazer um cartaz coletivo onde nós vamos colar esses versinhos para ficarem expostos na nossa sala. Eles vão precisar saber alguns versinhos, porque a próxima atividade é a brincadeira propriamente dito da ciranda cirandinha. E nesse momento de brincar da ciranda cirandinha, quero brincar dizendo o nome das crianças, né? Que quando fala na canção o nome da criança, para que ela possa estar dizendo os versinhos. Como na atividade anterior eu fiz a apresentação dos versinhos, eu ensinei elas a recitar versinhos, elas já vão saber o que é versinho, para nesse momento de brincar de ciranda cirandinha, estar recitando os versinhos. E aqui nessa terça-feira é o dia que eu falei lá no começo, que eu vou estar enviando esses versinhos no grupo do WhatsApp.
Aí eu fiz uma foto que eu criei no Canva para eu mandar explicando para os pais do que se trata essas fotos com os versinhos. Eu vou dizer para eles nessa foto que eu fiz no Canva que nesse dia nós brincamos de dizer versinhos na escola, mas que é importante que eles estejam em casa também continuando a brincadeira, que eles brinquem de dizer versinhos, que ensinem outros versinhos para suas crianças e que eles coloquem para nós, no nosso grupo, esses versinhos, para que nós possamos ampliar a quantidade de versinhos que nós sabemos. Então, além daqueles que eu mandei, que eles me mandem outros no grupo, para que aumente o número de versinhos que nós sabemos. É legal pedir para as famílias, porque como eles têm avós, é um momento da família participar nessa atividade. Na quarta-feira, a atividade que nós vamos estar trabalhando, a música, é A Canoa Virou. Aí eu coloquei o link ali para vocês baixarem também essa música. Aí, como que eu vou estar trabalhando essa música? Mostrar as fotos com a letra da canção, juntar em um cartaz onde todos vão desenhar brincando de A Canoa Virou. Então, nesse momento, depois que eu já apresentei a música, o videoclipe da música, nós vamos fazer um cartaz com a letra dessa música. A letra da música também é ilustrativa, eu coloquei ilustrações na letra da música, o arquivo está disponível lá na pasta para vocês, e é o arquivo que eu vou estar utilizando na minha aula também. E com esse cartaz, nós vamos fazer um cartaz coletivo, onde todos vão participar e todos vão se desenhar no cartaz, e a dica é que eles se desenhem brincando ou dentro de uma canoa, brincando de A Canoa Virou ou dentro de uma canoa. Aí, no momento, vamos ver o que eles vão optar, né? O que eles vão me dizer que representam as bolinhas, as garatujas deles, porque os desenhos das nossas crianças, com essa idade que eu atendo, ainda são apenas grafismo, né? São garatujas que eles nominam como barco, como pessoas e assim por diante, mas que tem um significado muito importante para eles e que é de extrema necessidade para o desenvolvimento do desenho propriamente dito nessas crianças. Por isso, eu acho extremamente importante e necessário que seja feito com as nossas crianças esse tipo de atividade. Depois disso, nós vamos brincar de A Canoa Virou, e nesse momento também vou trabalhar nome. Vou colocar o nome da criança na hora de falar foi por causa de que a canoa virou, que não soube remar, né? Trabalhar o nome. Depois, trabalhar com o nome, a canção. Vamos cantar, brincar, anotar os nomes e enfeitar o peixinho bem lindo com papel colorido picado. Nessa atividade, nessa última que eu coloquei, também é um trabalho com o nome. É a própria canção escrita e lá tem os espacinhos para colocar o nome da criança e um outro nome. Então, nesse momento, onde eu vou estar trabalhando a canção em forma de texto, eu vou estar trabalhando dois nomes, o nome da criança e mais um nome, mas aí é ela que vai me dizer quem é esse nome que será colocado na canção dela. E eu vou ser a pessoa que vou ajudá-la nessa construção, porque serei eu que estarei escrevendo esses nomes para elas na atividade. Na quinta-feira, a música é O Sapo Não Lava o Pé. Essa é bem conhecida de todas as crianças, eu acho, porque elas adoram cantar e nós, professores, também adoramos sempre cantar com elas. E nós vamos cantar com as crianças, vamos bater palma, vamos gesticular, depois eu vou comentar a diferença do som quando muda a vogal, porque a musiquinha que eu escolhi
é aquela que vai mudando de acordo com a vogal. A sapa na lava pá, esse penelevp, esse penelevp, e assim por diante. Ele coloca todas as vogais. Aí eu vou estar comentando com elas o som dessas vogais, né? Colocada na musiquinha. Vou fazer com que eles repitam esse som, para que eles percebam o som do A, que eles percebam o som do E, né? Que eles tenham esse momento auditivo, que a percepção auditiva seja bastante aguçada nesse momento dessa musiquinha que eu vou estar apresentando para eles. Depois disso, nós vamos enfeitar com bolinhas coloridas a letra S. Aí eu coloquei uma letra S bem bonita lá para vocês, bem trabalhadinha, tem umas bolinhas, e as crianças estarão fazendo esse enfeite com papel. Eu coloquei aqui com bolinhas coloridas, aí o papel vocês escolhem, né? Depois disso, nós vamos trabalhar a música infantil 5 Pequenos Sapos. Nós vamos assistir, cantar e dançar. Essa musiquinha dos 5 Pequenos Sapos, eu particularmente nunca tinha visto, mas eu achei muito legal, porque faz sentido para a música que eu trabalhei anteriormente, O Sapo Não Lava o Pé, e me dá a possibilidade de estar fazendo musicalização com números com as minhas crianças. Na sexta-feira, com o intuito de trabalhar números na canção, eu vou estar trabalhando a música dos 5 patinhos. Mas nesse dia eu vou ir um pouco além. Eu não vou trabalhar apenas os números de 1 a 5. Eu vou fazer dramatização com as minhas crianças dessa canção dos 5 patinhos. Eu pensei assim, eu gosto de quando eu planejo a atividade, já imaginar a forma que eu vou colocar ela em prática lá no chão da escola. Eu pensei assim, utilizar as minhas cadeiras e carteiras que tem lá na salinha, para nós fazermos como se as carteiras e as cadeiras fossem as montanhas onde os patinhos foram passear. E aí a gente dramatizar, escolher os 5 patinhos e a mamãe pata, para que durante a gente ir cantando a musiquinha, os patinhos irem passear, depois a mamãe resgatar os patinhos, o que diz na canção. Nós representarmos passando de um lado para o outro da montanha que nós fizemos de carteiras e cadeiras lá dentro da nossa salinha. Depois dessa dramatização, nós vamos fazer um trabalhinho impresso, que é colorir os patinhos, recortar e colar no arquivo das mãozinhas. Aí esse arquivo, nós vamos precisar imprimir os 2, porque tem um que tem só os 5 patinhos, aonde as crianças estarão colorindo. E no outro arquivo tem a mãozinha, tem bolinhas na pontinha dos dedinhos, e na parte de baixo tem os números de 1 até 5, que é a contagem dos 5 patinhos. Aí a criança estará pintando esses patinhos e recortando, caso seja necessário, teremos que ajudar a recortar. Na minha salinha, algumas crianças já estão conseguindo recortar sozinho. Lógico que não tão detalhadamente certinho o desenho, mas muito próximo e que já dá sim para utilizar o recorte delas. Então essas eu não vou precisar ajudar. Agora aquelas que só estragam o trabalhinho, que só rasgam, e eu já sei quais são elas, todo professor sabe, né, quais são as suas crianças que recortam e as que não recortam, aí eu precisarei sim estar ajudando essas crianças a recortar esses patinhos e ajudando durante a colagem, apontando para elas aonde que elas precisam estar colando esses patinhos, começando do número 1 até o número 5, que é o número de patinhos que tem no arquivo e na música que a gente trabalhou anteriormente e dramatizou a musiquinha. Depois disso, a brincadeira é o patinho colorido. Nessa atividade do patinho colorido, eu vou me utilizar daquela música do patinho colorido mesmo. O patinho colorido resolveu mudar de cor, usou tinta colorida, e aí vai falando, né? Para isso, eu vou usar pedaços de TNT.
pedaços de TNT de acordo com a letra da música. Eu coloquei o link da letra da música lá para vocês poderem estar baixando. E de acordo com as cores que diz, serão as cores que nós teremos na nossa frente. Eu vou organizar as minhas crianças em círculo. E cada uma das crianças terão o seu retalho de TNT. É vermelho, amarelo, azul. Para quê? Quando falar usou tinta colorida, amarelo ele ficou, por exemplo, a criança poder pegar o seu pedacinho de TNT amarelo e bandeirar o amarelo. Quando fala usou tinta colorida e vermelho ele ficou, pegar o seu pedaço de TNT vermelho e bandeirar o TNT vermelho. E assim fazer com todas as cores que aparecem na canção. Por isso eu chamei a brincadeira de... Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. O papel cartão. Eu coloquei uma outra opção aqui, que além do TNT, caso não tenha TNT, também uma outra opção é utilizar o papel cartão para fazer esses pedacinhos para a criança usar no círculo na brincadeira. Colocar a música, o patinho colorido, e brincar de bandeirar as cores. Então, a brincadeira vai ser bandeirar as cores da música do patinho colorido. E as cores que o patinho vai mudando a música, a gente vai estar bandeirando. Bom, então, as atividades são essas. Como eu falei lá no começo da live, eu não estaria falando dos campos de experiência, nem dos códigos alfanuméricos com seus respectivos objetivos de aprendizagem, e nem dos conteúdos, porque está tudo aqui escrito. E o que está escrito, que é só você olhar, fazer a leitura, copiar e colar, não faça necessário que eu esteja explicando. Por que que eu considerei, de uns dias para cá, a possibilidade de eu estar falando e explanando apenas o encaminhamento metodológico? Primeiro, para que a live não fique tão extensa, porque fazer leitura de campos de experiência, fazer leitura de objetivos de aprendizagem, de códigos alfanuméricos e conteúdos ali, é fácil. Vocês entram ali, fazem a leitura, interpretam, copiam e colam e utilizam de boa. Agora, o encaminhamento metodológico, eu acho interessante que eu esteja falando com vocês. Por quê? Porque quando eu escrevo um encaminhamento metodológico, ele é só uma forma de texto. Cada professor vai interpretar do seu jeito. Porém, quando eu explico aqui para vocês a forma que eu vou estar trabalhando, eu posso contribuir mais com vocês, porque a interpretação de vocês será melhorada, porque vocês vão lembrar do que eu disse, de como eu vou trabalhar essa atividade com as minhas crianças lá no chão da escola. Por isso eu penso que o encaminhamento metodológico é legal que eu esteja sempre falando aqui nas lives, né? Agora, os objetivos de aprendizagem aqui, os códigos alfanuméricos e conteúdos e campos de experiência, eu só vou falar caso vocês voltem a me pedir para falar, senão eu não vou mais estar falando, porque eu penso que uma leitura já é suficiente. Você é nota 1000, ai que bom, obrigado, adoro, elogio sempre é bom, né? Que bom que vocês gostam dos meus planejamentos. Então, pessoal, essas serão as atividades que eu estarei trabalhando com as minhas crianças bem pequenas essa semana. O planejamento tá aqui, tá bonito, tá legal, tudo organizadinho, os arquivos que eu vou utilizar. E ele estará disponível gratuitamente para quem esteve aqui comigo e está comigo aqui na live agora ao vivo. Isso vale para essas pessoas porque demonstram interesse e valorizam o meu trabalho. Para essas estará disponível gratuitamente. Basta apenas que vocês contribuam aqui com o crescimento do meu Instagram, no caso, que vocês estão me vendo aqui no Instagram. Faça um comentário aqui logo depois que eu encerrar a live. Eu gostaria que fosse depois que eu encerrasse a live, para que esse comentário fique fixado. E esse comentário pode ser qualquer coisa que vocês queiram falar sobre os meus planejamentos. Falem sobre esse planejamento que eu explanei hoje, que são as brincadeiras cantadas e a coordenação motora fina e ampla. Podem falar só das brincadeiras cantadas ou dos dois.
Falem o que vocês quiserem. Se vocês já conhecem os meus planejamentos, falem sobre os meus planejamentos, o que vocês acham desses planejamentos, se isso agrega valor às suas aulas, se isso facilita a sua vida como professora, se tem ajudado na hora de você colocar em prática lá no chão de escola com as tuas crianças. Comentem algo nesse sentido, falem sobre os meus planejamentos. Então tá, falem sobre os meus planejamentos no comentário e receberão gratuitamente esse planejamento dessa semana para trabalhar com as crianças de vocês, a pasta completinha. Então é isso, espero que tenha ajudado. Nos vemos na próxima semana com outro planejamento e em breve eu vou chamar todas para o nosso encontro, onde eu estarei falando do TSP, que é o Total Sossego Pedagógico. E aí esse dia, com certeza, nós vamos ficar bastante tempo, porque é bastante coisa que precisam ser falado. Vai ser uma live um pouco mais extensa, ou bem mais extensa do que as que eu tenho feito, para eu poder apresentar o todo desse projeto que eu estou pensando com muito carinho, exclusivamente nesses professores que eu sei que a nossa vida não é nada fácil lá no chão de escola. Às vezes a gente precisa enfrentar, no caso, né, da colega que falou aqui antes, uma turma mista com 2, 3, 4, 5 anos, e é difícil. Então foi pensando nisso, nessas dificuldades, que eu quero facilitar a vida desses professores e estou criando esse projeto para poder estar ajudando a todos esses professores que trabalham com educação infantil. Mas aí vocês saberão tudo no dia que eu estiver apresentando aqui para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, fiquem bem, cuidem-se, amem-se, e um beijo a todas as professoras e alguns professores também que aparecem por aqui no meu Instagram, eu adoro. Então tá, um beijo, nos vemos no próximo sábado. E não esqueçam de comentar aqui para receber gratuitamente. E se você não esteve aqui e vai ver isso depois, se quiser adquirir, é só chamar no direct, tá bom? Por isso que te falo que você fez. Ai, obrigada, adoro. Beijo!